Esses gráficos mostram que a Alemanha continua dividida, mesmo após mais de 30 anos da unificação. Apesar de tudo, afirmo que foi uma unificação bem-sucedida, embora a jornada até agora não tenha sido fácil. E na verdade isso ainda é sentido até hoje. Apesar de hoje ser uma das maiores influências econômicas e políticas da Europa, a Alemanha foi dividida por 28 anos em dois países com sistemas muito diferentes. A ideia de que ela voltaria a ser um só país era vista como quase impossível até o fim. O principal responsável por isso foi o chanceler da Alemanha Ocidental, Helmut Kohl. Para unificar com sucesso, Kohl e a Alemanha Ocidental precisaram superar 3 etapas. A oposição internacional, reintegrar um Estado com ideologia diferente e elevar a Alemanha Oriental ao nível de uma economia mais moderna. Embora o esforço para reduzir as divisões sociais entre leste e oeste ainda esteja em andamento e tenha gerado efeitos colaterais, a unificação da Alemanha foi um verdadeiro milagre. É claro que isso não seria alcançado rapidamente, ainda mais devido à complicada história da Alemanha. Então, como a Alemanha conseguiu isso? O primeiro desafio para a unificação alemã foi a própria ideia. Ela foi contestada por outros países. Embora pareça estranho que potências da OTAN tenham se oposto ao fim de um regime comunista na Europa, é útil voltar antes da Guerra Fria para entender por que nem todos queriam a dissolução imediata da Alemanha Oriental. Após as duas guerras mundiais, as lembranças da destruição causada por uma Alemanha unida sob o comando do Kaiser Guilherme II e depois de Adolf Hitler ainda estavam vivas. Após vencer os nazistas, em 1945, os aliados enfrentaram um dilema sobre o destino da Alemanha. Assim, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética dividiram os estados alemães em zonas ocupadas, conforme acordos da Conferência de Yalta. A crença compartilhada entre eles era que, sob nenhuma circunstância, a Alemanha poderia iniciar outra guerra, mas eles discordavam exatamente sobre como fazer isso. Uma espécie de conclusão foi alcançada no Acordo de Potsdam, em agosto de 1945. Os governos aliados concordaram em compartilhar a soberania sobre a Alemanha, enquanto mantinham jurisdição sobre suas zonas, enquanto uma solução de longo prazo era discutida. Nesse estágio, a diplomacia entre americanos e soviéticos estava seriamente abalada, e as zonas de partição da Alemanha viraram foco de tensão no início da Guerra Fria. A Alemanha foi dividida em 2 estados, conforme a ocupação de cada zona. Nas zonas americana, britânica e francesa, foi fundada em maio de 1949 a capitalista República Federal da Alemanha, mais conhecida por nós como Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental recebeu ajuda dos Estados Unidos e virou uma das nações mais desenvolvidas da Europa. Enquanto isso, as zonas soviéticas viraram a Alemanha Oriental em outubro, mais precisamente a República Democrática Socialista Alemã, RDA. Apesar do nome, a RDA não era de fato uma democracia, mas sim um regime autoritário de partido único sob o Partido Socialista Unificado. A divisão foi marcada em Berlim, histórica capital dividida entre os aliados, mas situada desconfortavelmente na zona soviética. O líder soviético Iosif Stalin tentou forçar o Ocidente a retirar a ajuda econômica à Berlim Ocidental e expandir a nova moeda da Alemanha Ocidental, o marco alemão, cortando combustível e alimentos para a cidade em 1948. Isso aumentou o apoio dos Estados Unidos à Alemanha Ocidental. Berlim foi então dividida ao meio, depois que os russos construíram o Muro de Berlim em 1969 para impedir que as pessoas fugissem para o Ocidente. Separada por barreiras físicas que dividiam Berlim e a Alemanha, a parte oriental era um estado satélite soviético, com população reprimida e vigiada pela Stasi. A Alemanha Ocidental abriu o país, superou a era nazista, reconstruiu relações internacionais e entrou na OTAN. O muro simbolizou a Guerra Fria por quase 30 anos, mantendo orientais como prisioneiros, enquanto as duas Alemanhas se tornavam nações distintas, com sistemas e atitudes sociais próprios. Apesar das relações mais amigáveis entre a Alemanha Oriental e Ocidental em 1974, a unificação alemã seguia como visão idealista, destacada pelo discurso de Ronald Reagan, Derrube este muro, em 1987. A situação mudou no início da década de 1980, quando a União Soviética entrou em crise financeira e perdeu influência na Europa Oriental ao se envolver na cara guerra do Afeganistão. Ciente da necessidade de solução, Mikhail Gorbachev
permitiu reformas na União Soviética, esperando que líderes da Europa Oriental as imitassem. O líder da Alemanha Oriental, Erich Honecker, recusou, e as reformas só aumentaram os protestos por democracia e independência no bloco oriental soviético. Em 1989, cresceram na Alemanha Oriental pedidos de mudanças, com protestos silenciosos por mais direitos e o direito de viajar ao Ocidente. Os alemães orientais começaram a deixar o país para buscar asilo na Alemanha Ocidental, depois que Hungria e Tchecoslováquia romperam com Moscou e desmontaram suas fronteiras. Nesse ponto, o governo da Alemanha Oriental sabia que estava em apuros, enfrentando tanto um êxodo quanto uma possível revolta da população. Em 9 de novembro de 1989, eles concordaram em abrir o muro e suspenderam as restrições de fronteira para a Alemanha Ocidental. Depois, vieram as cenas marcantes dos berlinenses derrubando o muro com as próprias mãos. O fim do muro acabou com o controle do Partido da Unidade Socialista. Um mês depois, o parlamento da RDA retirou da Constituição da Alemanha Oriental a cláusula que declarava o país um Estado socialista de partido único. Apesar do fim da guerra, a unificação não era garantida, pois o colapso do governo da Alemanha Oriental surpreendeu a Alemanha Ocidental. 6 semanas após a abertura do muro, Helmut Kohl visitou a Alemanha Oriental e foi recebido por manifestações em massa por uma Alemanha unificada. A visita fez Helmut Kohl decidir unificar a Alemanha, mas a oposição estrangeira à ideia persistia, mesmo na Guerra Fria. A primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, e o presidente francês, François Mitterrand, estavam preocupados que uma Alemanha unificada tentasse novamente dominar a Europa pela força. Apesar de anticomunista, Margaret Thatcher viveu a Blitz, e sua família abrigou refugiados judeus durante a guerra. O país de François Mitterrand já fora invadido 2 vezes pela Alemanha, e ele temia que um novo Estado alemão superasse a França política e economicamente. Helmut Kohl contou com o apoio do presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush. Os Estados Unidos não se sentiam ameaçados por uma Alemanha unificada por causa da distância, e George H.W. Bush apoiou rapidamente a unificação, pois isso enfraqueceria a União Soviética e fortaleceria a OTAN. Os Estados Unidos apoiavam, mas Helmut Kohl ainda enfrentava Mikhail Gorbachev como grande obstáculo. Apesar de Gorbachev ordenar que tropas russas não interviessem nos protestos na Alemanha Oriental, a União Soviética não pretendia ceder facilmente um Estado tampão aos rivais. Apesar de terem a Alemanha Oriental politicamente sob seu controle, os soviéticos também eram assombrados pelas atrocidades cometidas pela Alemanha nazista durante a guerra. E dar uma vantagem tática às tropas americanas e britânicas era uma perspectiva alarmante, já que os soviéticos ainda mantinham presença militar na Alemanha Oriental. Com a União Soviética em colapso, Helmut Kohl teve sorte. Gorbachev acreditava que reformas econômicas eram a melhor forma de tentar manter a URSS unida. A Alemanha Oriental estava falida, e Erich Honecker rompeu com Mikhail Gorbachev e ficou impopular pouco antes do fim do muro. Mikhail Gorbachev optou por vender o leste ao ocidente e fortalecer laços com a nova Alemanha. Ele negociou que, ao abrir mão do controle do leste, nenhuma base da OTAN seria construída na Alemanha Oriental, e a retirada soviética não poderia ser vista como uma retirada. Helmut Kohl concordou e até se dispôs a financiar o retorno das tropas soviéticas. Depois, o colapso da URSS em 1990 eliminou a influência soviética sobre a Alemanha Oriental. Para agradar britânicos e americanos, Helmut Kohl prometeu que a Alemanha unificada não desenvolveria armas de destruição em massa, manteria um exército limitado na OTAN, soldados do Reino Unido e Estados Unidos permaneceriam no país e a Alemanha participaria da integração europeia. Kohl e Mitterrand propuseram uma aliança mais profunda entre França e Alemanha, criando uma parceria para evitar conflitos e garantir influência igual na Europa. Esse acordo abriu caminho para a atual dominância política franco-alemã na União Europeia. Enquanto Helmut Kohl seguia na diplomacia para unir a Alemanha, as primeiras eleições livres ocorreram na Alemanha Oriental em 18 de março de 1990. O resultado favoreceu partidos que defendiam acelerar a unificação. Em 3 de outubro de 1990, após acordos de ambos os lados, e com a maioria dos líderes internacionais tranquilos, a Alemanha foi oficialmente reunificada. A Alemanha, agora politicamente unificada, enfrentava o desafio de integrar uma economia socialista a uma capitalista.
Integrar um antigo Estado comunista a uma democracia de mercado era inédito, e o novo governo alemão concluiu que transferências financeiras do oeste para o leste seriam necessárias. Nos 30 anos seguintes, o governo alemão investiu cerca de 2 trilhões de euros na Alemanha Oriental para igualar sua economia e infraestrutura à do oeste. Isso só foi possível graças ao Imposto de Solidariedade, que aumentou em 5% o imposto de renda dos alemães ocidentais para financiar o pacote. As estradas e ferrovias da Alemanha Oriental receberam 300 bilhões de euros para melhorias. Porém, mesmo com esse apoio, algumas políticas de unificação tiveram consequências inesperadas. O governo alemão substituiu o Marco Oriental pelo Marco da Alemanha Ocidental, mais forte, numa taxa de 1 para 1, fazendo as economias do leste valorizarem repentinamente. Isso elevou a pressão nas estatais da Alemanha Oriental, pois seus produtos ficaram caros e menos procurados diante das opções melhores do Ocidente. Mais de 14 mil empresas da Alemanha Oriental foram privatizadas, mas muitas logo fecharam após dificuldades. Com o emprego escasso, mais de 2 milhões de alemães orientais migraram para o Ocidente após a unificação. As finanças eram uma questão, mas a Alemanha também se deparou com algo novo: o impacto psicológico da unificação. No socialismo, a Alemanha Oriental priorizava a igualdade e direito ao trabalho com acesso básico a bens de consumo. Já o Ocidente capitalista valorizava a diversidade econômica e liberdade pessoal. Alguns no leste se sentiam marginalizados ou inferiores na nova Alemanha e não estavam acostumados à sociedade mais competitiva e acelerada. Esse sentimento persiste, pois 80% dos orientais entrevistados em 2019 sentiram que o Ocidente não valorizou suas conquistas desde a unificação. O sentimento de exclusão foi reconhecido por Angela Merkel em 2019, ao citar uma pesquisa mostrando que mais da metade dos alemães orientais se sentiam cidadãos de segunda classe e que ainda havia muito a fazer. Desde 1997, o governo alemão registra anualmente o progresso da Alemanha Oriental e analisa mudanças necessárias. Houve avanços positivos desde a unificação. Por exemplo, 88% dos alemães orientais sentiram melhora na qualidade de vida devido à maior oferta de bens e serviços, e outros avaliaram grande avanço nas últimas 2 décadas. Em média, os salários continuaram aumentando na Alemanha Oriental e, em 2020, eles já equivaliam a 90% dos salários do Oeste. A reimigração para o leste cresceu, e cidades como Leipzig, Dresden e Chemnitz tiveram um aumento populacional. Em 2015 e 2017, a Alemanha Oriental teve ganhos líquidos de migração interna pela primeira vez desde a reunificação. Também é incrível quando consideramos que, em 1990, o PIB da Alemanha Oriental era 43% do PIB do Oeste, mas havia subido para 75% em 2018. Com o fim do imposto de solidariedade para a maioria dos alemães em 2021, buscam-se novas formas inovadoras para fechar as últimas lacunas. Em janeiro de 2020, o governo alemão criou um novo sistema de financiamento para apoiar regiões subdesenvolvidas e ofereceu incentivos fiscais para atrair donos de startups ao leste. Com o tempo, é provável que as diferenças entre as duas Alemanhas diminuam cada vez mais. Realisticamente, reequilibrar completamente a Alemanha Oriental e Ocidental como iguais seria impossível em um período de tempo relativamente curto, especialmente diante das grandes diferenças ideológicas e sociais entre as duas Alemanhas. Eram necessárias políticas pragmáticas, não utópicas, para isso ocorrer, mas considerando a enormidade da tarefa e a reputação da Alemanha como uma nação forte e estável nos dias de hoje, a unificação foi um sucesso. Obrigado por assistir.